Hoje nós vamos estudar os pronomes relativos, certo? Então, o que é um pronome relativo? O próprio nome já diz assim, é um pronome que se relaciona, certo? Os pronomes relativos, eles podem ser variáveis e invariáveis. Variáveis, porque varia, né? Ele tem o masculino e o feminino, ele tem o singular, né? Ele tem o plural, então o qual, a qual, os quais, as quais. Isso depende sempre do termo antecedente. Quanto, quanta, quantos e quantas. Cujo, cuja, cujos e cujas. E os invariáveis, que, quem e onde, certo? Então são os pronomes relativos. E o que é, na verdade, um pronome relativo? Pronome relativo é uma classe de pronomes que substituem um termo da oração anterior e estabelecem relação entre duas orações. Exemplo: não conhecemos o aluno saiu. Olha, vejam quanto ficaria esquisito essa oração se tivéssemos que deixar essa redundância. Não conhecemos o aluno saiu. É muito cansativo, gente, não é isso? Essa repetição é muito cansativo. Então, para evitar essa redundância, é que nós temos o pronome relativo, aquele pronome que se relaciona ao antecedente. Vejam como fica essa oração. Olha a oração. Não conhecemos o aluno saiu. E ela fica assim. Não conhecemos o aluno que saiu. Agora soou melhor, né? Soou melhor. Por quê? Porque não houve mais essa repetição. Então, não conhecemos o aluno o qual saiu, certo? Então, como se pode perceber, o que nessa frase, ele está substituindo o termo aluno e está relacionando a segunda oração com a primeira. Ele faz essa relação entre a primeira oração e a segunda oração, certo, gente? Então, é um pronome relativo que. Por que ele é um pronome relativo? Porque ele tem um valor de o qual, certo? A gente viu nas últimas aulas a conjunção integrante, que também é o que, mas qual a diferença entre o que conjunção integrante e o que pronome relativo? O que conjunção integrante, ele tem um valor de isso. E o que pronome relativo, ele tem um valor de o qual. Não conhecemos o aluno, o qual saiu, certo? Essa é a diferença. Veja, comprei o daquele homem. Primeira oração. Período simples. Segunda oração. Aquele homem trabalhava na loja do bairro. Aquele homem. Cansa, né, gente? Cansa, né? Então, a gente pode estabelecer uma coesão textual aqui, para evitar essa repetição. Então, a oração fica: comprei o carro daquele homem que trabalhava na loja do bairro. A fim de que tirasse essa repetição, usou-se aqui um pronome relativo. Então, perceba que o pronome relativo, ele tem a função de evitar a repetição de palavras. Ele funciona assim como um instrumento de coesão textual. A classificação, né? Nós já vimos que os pronomes podem ser variáveis e invariáveis, os pronomes. Emprego de alguns pronomes relativos, porque às vezes você tem dúvida. Quem você vai usar? O que, o qual, o quem, o onde, o cujo, né? Então, você usa o que em qualquer da situação. O qual, o também. O quem substitui pessoas. Toda vez que você vai substituir pessoas, você vai usar o quem. Vamos ver já isso em exemplos. O onde você substitui lugares. E cujo, ele sempre vai indicar uma posse. Vejam nos exemplos. Emprego dos pronomes relativos. O pronome relativo quem se refere a uma pessoa ou a uma coisa personificada. Não conheço a médica de quem você falou. Por que usou quem? Porque é pessoa. Esse é o livro a quem prezo como companheiro. Quando possui antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. João era o filho a quem ele amava, certo? Olha, quando possui antecedente, o pronome relativo quem virá precedido de preposição. O filho a quem? Pessoa, né? A pessoa a quem.
O pronome relativo que é o mais largo, é de mais largo emprego, chamado de relativo universal. Ele pode ser empregado com referência a pessoas, coisas, no singular ou no plural. Conheço bem a moça que saiu. Não gostei do vestido que comprei. Eis os instrumentos de que necessitamos. O pronome relativo que pode ter por antecedente o demonstrativo o, os, as. Quando precedido de preposição monossilábica, emprega-se o pronome relativo que. Com preposições de mais de uma sílaba, usa-se o relativo qual. Aqui, olha. Aquele é o machado com o que trabalho. Por que usou com, né? Por que usou com? A preposição monossilábica, quando eu vou usar o que, certo? Quando precedido de preposição, aqui o que? Ele está precedido de preposição monossilábica, então por isso eu vou usar o que. Quando eu tenho uma preposição que não é monossilábica, então eu vou usar o qual, certo? Então, preposição monossilábica, uma única sílaba, você usa o que? Mais de uma sílaba, você usa o qual. O pronome relativo cujo e flexões cujas, cujos, é relativo, possessivo e equivale a do qual, de que, de quem. Deve concordar com a coisa possuída, certo? Então, ele tem esses valores. Cortaram as árvores, cujos troncos estavam podres. Cortaram as árvores, cujos troncos, os troncos delas, das árvores, certo? Então, ele tem um valor de possessividade. Ele é relativo possessivo, o cujo, apenas neste caso, certo? Então, cortaram as árvores, cujos troncos, os troncos dela, da árvore, certo? Então, é possessivo o cujo. O pronome relativo quanto, quanta e quantas são pronomes relativos quando segue os pronomes indefinidos, tudo, todos ou todas. Olha, recolheu tudo quanto viu. O pronome onde deve ser usado para indicar lugar e tem sentido aproximado de em que e no qual. Esta é a terra onde habito, onde, lugar. Onde é empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Pode ser usado sem antecedente. Nunca mais morei na cidade onde nasci. Não dá ideia de movimento. Onde está lá parada a cidade. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento e equivale a para onde, sendo o resultado da combinação da preposição a mais onde. As crianças estavam perdidas sem saber aonde é um verbo de movimento. Aonde vão, aonde ir. Então, aonde é um verbo, aonde é uma preposição, ela indica, né? Ela sempre dá uma ideia de movimento. Onde não dá ideia de ligada a um verbo, que não dá ideia de movimento, certo? Então, o onde não dá ideia de movimento. É empregado com verbos que não dão ideia de movimento. Aonde é empregado com verbos que dão ideia de movimento. Ir, certo? Bom, depois a gente tem um textozinho aqui, né? Desta vez o grupo vai enfrentar um grupo de piratas. A animação A Era do Gelo 4, muito interessante, né? Nós já assistimos. Estreia nessa sexta-feira 29, esse texto é velho, né, gente? Nos principais cinemas do país. A aguardada continuação traz mais uma aventura dos personagens que ganharam público, como a preguiça Cid, os mamutes Manny e Ellie e o tigre Diego. Desta vez, o grupo luta para se reencontrar depois que o grande continente onde viviam se divide em várias partes. O culpado pela separação é o esquilinho, que sempre aparece perseguindo uma noz no começo dos filmes. O longa traz personagens novos, como a avó de Cid, que é tão desajuizada quanto o neto, mas tem uns dentes a menos. Ainda os piratas que cruzam o caminho do grupo, como o Capitão Entranha, a Tigresa Shira e o Elefante Marinho. Flynn. Este é o primeiro longa da franquia sem a direção do brasileiro Carlos Saldanha, do Rio. Bom,
Depois, após a leitura do texto, responda o nome da animação, a data de estreia do filme, personagens novos, nome do perseguidor da Noz, qual o objetivo do grupo. Quem é que cruza o caminho do grupo durante a jornada? Só para vocês estarem lendo, voltarem, ler, interpretar um pouco. Reconhecendo as personagens. Identifique e coloque o nome das personagens. Todo mundo sabe o nome desses personagens. Observe os pronomes relativos que foram empregados no texto e circule-os. Vocês vão voltar no texto, né? Copiar o texto, tirar todos os pronomes relativos. E depois disso tudo, né, de tirar todos os pronomes relativos, vamos aqui. Após encontrá-los, diga a que ou a quem se refere. A letra A, traz mais uma aventura dos personagens que ganharam o público. Esse é um pronome relativo. Por que esse que é um pronome relativo? Porque ele tem o valor de o qual. Ou se estiver no plural, como aqui o antecedente é plural, os quais. Traz mais uma aventura dos personagens, os quais ganharam o público. O grupo luta para se reencontrar depois que o grande continente onde viviam se divide em várias partes. Então, que pronome relativo, né? Que é o antecedente do onde, pronome relativo? Ele dá a ideia de que, né? O culpado pela separação é o esquilinho que sempre aparece perseguindo. Esse que, quem é um antecedente, ele se relaciona a que nome, né? A esquilinho, separação, pela, culpado, a que ele se relaciona. O longa traz personagens novos como a avó de Cid, que é tão desajuizada quanto o neto. O que se refere a que antecedente? Ainda os piratas que cruzam o caminho do grupo. Que se refere a que, né? Que é um antecedente.